fez capaz de Jesus? Amém. Convido os irmãos que abrem a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 18. A palavra de tradução de sexta-feira, né? Jeremias, capítulo de número 18. Glória a Deus. Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 4. Amém? Eu vou estar lendo, esse irmão depois acompanha para nós ganharmos tempo. Aleluia. 18, verso 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos de fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: este é como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém? Aleluia. Se não pode tomar o centro. Louvamos a Deus, irmãos e senhores, porque mais uma oportunidade de nós estarmos na casa do Senhor. Confesso para os irmãos que estava pensando em louvar, a garganta começou a ficar irritada, quase que não sai nem a música ali junto com a mocidade ali. Mas glória a Deus, é só mais tempo para gente falar da palavra de Deus. Irmãos, nosso pastor ele estava falando assim acerca de ontem. Realmente, irmãos, a igreja, esses dias nós estávamos conversando com a mocidade, falando, fizemos ali, há uns dias desse passado, né, fizemos aqui também um encontro com a mocidade, nós se reunimos aqui para falar acerca do nosso congresso, que está por vir, e aí aproveitamos, fizemos da mesma forma, fizemos como se fosse uma janta, aqui, sentamos, conversamos, e foi uma bênção para a glória de Deus. Aleluia. A igreja do Senhor, ela precisa se unir bem mais. Estávamos falando esses dias com alguns pastores, com alguns obreiros, que a igreja, nos últimos dias que nós estamos atravessando, nós precisaremos descer um pouquinho do pedestal, descer um pouquinho do salto e buscar se aliançar uma ao outra. Aleluia. Para que o corpo de Cristo ele possa estar completo na terra, para buscar essas vidas. Não se vemos mais um ar livre, muito raro vamos ver um evangelismo. Nós vamos falar aí muitas das vezes de como se diz? Teve agora no Rio, né? Marcha para Jesus. Aí nós olhamos lá na Marcha para Jesus, é só os famosos que estão lá. Mas quem quiser acompanhar, acompanha, é só no baixo. Ninguém sobe nos morros, ninguém vai nas comunidades, ninguém prega em favela, ninguém busca ninguém que seja tenha uma situação social média. Não, eles fazem o centro do Rio. Quem quiser acompanhar, vai. Quer ser salvo? Vai lá para o Rio. Vai lá ouvir lá. Mas se você fizer um convite para eles virem na comunidade, pregar uma palavra dentro da comunidade, porque muitos gostam, não vou dizer que idolatram, né? Mas gostam de ouvir louvar, gostam de ouvir pregar, vocês não vêm. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, estamos fazendo as coisas certas, mas por motivações erradas. Ou às vezes fazemos as coisas erradas por motivações certas. Né? E aí, eu nunca fui, vai de marcha, nunca fui, e não sinto nem um pouquinho de vontade de ir. Sabe? Porque se eu quero mesmo pregar a palavra, se eu quero me evangelizar, se eu quero falar de Jesus, eu vou para os morros. É onde a necessidade está maior e ninguém quer ir. Sabe? Ninguém quer fazer o evangelismo, ninguém quer fazer um ar livre, ninguém quer bater nas portas. Falávamos, né? Falávamos porque muitas das vezes ouvi muitas críticas acerca dos universal. Mas eram eles que subiam nas comunidades, que batiam nas portas. Falavam muito testemunho de Jeová, mas já vi eles subindo nos morros, passando nas comunidades, sabe? Então, o Senhor Jesus ele chegou uma feita e ele disse: olha, não importa por quem seja pregado, que seja por glória, que seja por mérito próprio, o importante é que pregue a palavra de Deus. Aleluia. Né? E lendo esse texto, eu
creio que já falei outras vezes dessa passagem aqui, mas nunca é demais nós ouvimos acerca desse trecho, a qual nós ouvimos muito falar sobre vasos na mão do oleiro, quando ele estava ali produzindo seu trabalho, fazendo aquilo que ele se especializou para fazer, que era a obra acerca do barro. E a Bíblia vai dizer que o vaso que ele estava fazendo, a obra que ele estava fazendo, se quebrou na mão do oleiro. E quando eu vejo esse texto, eu lembro desse evangelismo, eu lembro do ar livre, porque quantos se decepcionaram no meio da sua caminhada? Não deveria, mas é por isso que a Bíblia nos manda que nós fincamos a nossa casa na rocha, que nós firmamos os nossos pés em Jesus Cristo. Mas muitas das vezes existe aquela pessoa que eles focam no homem, foca na pessoa, no ser humano. E quando esse ser humano ele tropeça, aqueles que estão focados nele vai junto, simplesmente porque não tem raiz. É da mesma forma a palavra quando ela é pregada, e muitas das vezes ouvimos uma palavra superficial. Mas o que nós vimos como uma palavra de superficial? Nós ouvimos nessa noite falar acerca de... Não ouvimos falar que Jesus está voltando, e para que a igreja esteja aguardando para subir com Cristo, nós precisamos estar firmes na tua palavra. Aleluia! Graças! Nessa tarde estávamos ali na irmã Maria, irmã Ana, e aí nós conversávamos, coisa gostosa, bom e suave que os irmãos vivam em união. Aleluia! É naquele momento da bonança, mas também naquele momento difícil. Ela falou, o pastor já veio aqui, já orou, fez. Falei, então agora é minha vez de orar, agora vamos orar. E sabe quando nós começamos a falar da palavra de Deus, você não tem hora. Quando você vê, já se passaram um tempo. E aí, como eu tinha deixado o telefone em casa, minha esposa tinha ligado para mim para saber onde eu estava, e o telefone estava em casa. Como é que ela ia falar comigo? Ligou para a Claudinei, porque eu tinha ido lá atrás, eu, Claudinei, Leildo e Josué. Ali ia ajudar a Claudinei, mas eu vim embora na frente com o Leildo. E já saiu daqui, já foi embora, mas não chegou aqui. Eu creio que ela não pensou que Jesus tivesse voltado. Mas sabe, a Bíblia manda nós pregarmos a palavra com tempo e fora de tempo. Aleluia! E a irmã Maria faz falta. Não só ela, como qualquer um dos irmãos. Quando falta um culto, a falta que está fazendo o pastor João Marco, presbítero Durval, e mais irmãos. Sim, o Jorge Luiz. Só que o Jorge Luiz a gente já acaba quase acostumando, porque quando ele está, Juliana não está. Quando Juliana está, ele não está. Ou quando o tempo está bom, está os dois, ou melhor dizendo, os três. Davi. Né? Então a gente até entende. Mas a falta que faz. Por exemplo, esses dias eu tenho visto aquele casal lá. Se chegar na quarta-feira e não tiver aí, eu já vou sentir falta. Nós sentimos falta. Joilson, Adriele, é falta, sente falta. Aí você imagina, um dia desse eu estava na terça-feira passada agora, e eu fiz uma pergunta até na classe, quem estava aí vai lembrar. Como consegue um crente cultuar uma vez por semana? Como consegue ficar 2, 3 cultos sem vir na igreja? Eu fiz uma pergunta, quem consegue ficar uma semana sem almoçar e sem jantar? Ninguém levantou o dedinho. Porque não consegue. Imagine sua alma. E aí nós começamos a ver uma certa tranquilidade acerca da salvação. Nós vimos uma falta um pouquinho de interesse
não é dizer a palavra, irmão, de repente não é essa a palavra certa, mas para entender, não é dizer que, está dizendo que eu não me interesso, não me importo com o céu, não. Uma palavra, falta do interesse, quero dizer, porque imagina que o crente que está sedento pelo céu, com medo de Jesus voltar e ele ficar, ele não quer perder um culto, ele não deixa uma noite de orar, ele não quer deixar um momento que folga de ler a palavra, porque às vezes eu posso ter esquecido alguma coisa. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? A palavra-chave que vai me levar para o céu? Eu vou lá para ver de novo. E quando nós vimos falar de vaso, todo mundo quer ser vaso. Mas quando se fala do vaso de barro, ninguém se preocupa muito, porque aparentemente não tem valor, né? Mas também vai dizer que Judá, eles precisavam se aliar ao padrão de que Deus estava adquirindo deles, para que Deus pudesse realizar nas suas vidas o propósito da promessa. A promessa já tinha, mas houve um momento no trajetório da sua vida que eles passaram a andar por caminhos tortuosos. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele continuava levantando sempre alguém para que despertasse Judá. Mas eles, quanto mais Deus usava alguém para falar com eles, mais eles se afundavam. Aparentemente, imagina os olhos do profeta, ele falando: olha, eu estou perdendo meu tempo, porque eu estou lá falando para esse povo, mas parece que ninguém me dá ouvido. Mas eu vou continuar insistindo. Imagina Jeremias falando com as suas palavras, ele dizendo: olha, eu não fui chamado para ser um cantor, eu não fui chamado para ser um pregador, eu não fui chamado para ser um comercializante, mas eu fui chamado como um profeta. Se eu fui chamado como um profeta, não me cabe outra função a não ser profetizar para esse povo o que Deus me manda fazer na função de profeta. Então, na função de profeta, eu não posso chegar diante deles e sair cantando, mas eu tenho que anunciar o juízo de Deus que está por vir. E se já não bastasse, Judá estava cativo, ele já tinha sido levado, mas Deus queria uma atitude deles, porque da mesma forma que Deus permitiu que eles entrassem lá, Deus poderia com mãos fortes retirá-los de lá. Mas Deus permitiu eles ali para que eles aprendessem a ouvir a Deus, para que eles aprendessem a obedecer a Deus. Mas Deus estava sendo injusto fazendo dessa forma? É claro que não. Deus tinha promessa para eles, mas eles não podiam tomar posse da promessa da maneira que eles viviam. Israel foi um povo escolhido por Deus para servir de modelo para o gentio. Israel caiu, mas mesmo assim Deus se preocupava com eles. Da mesma forma, Deus estava atento às orações. Deus estava atento ao clamor. Deus estava atento ao coração arrependido. Mas eram poucos o que estavam nessa situação. Imagina de 100, 10% caíram em si. 10% reconheceram as suas falhas, seus erros. Imagina que 10% estavam clamando a
aproveitar o momento. Esse irmão lembra que eu acabei de falar agora há pouco que muitos cristãos não estão preocupados com o céu. Ouviu falar de salvação, ouviu falar que nós precisamos ser salvos, até diz que quer ser salvo, mas o que tem feito para ser salvo? Às vezes nós focamos muito de que para ser salvo eu preciso somente vir à igreja. Às vezes focamos que para ser salvo eu preciso só ouvir a palavra. Mas também a palavra vai dizer que bem-aventurado é aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Há uma questão para tudo que a Bíblia nos traz de despertamento para nós. Aleluia. E quando nós ouvimos falar que a obra que estava sendo feita sobre a roda, ela se quebrou, mas o oleiro, ele voltou a fazer a obra de forma que foi bem aos teus olhos. Ele fez da maneira que ele achou melhor, e não da maneira que o vaso queria estar. Aleluia. Graças. É interessante que Judá, eles precisavam estar na posição do barro, mas ele não podia demorar muito. Ele não podia demorar muito, porque da mesma forma que o barro estava sendo remodelado para dar forma ao vaso que o oleiro queria que ele fosse feito, Aleluia. da maneira que queria que ele estivesse. Da mesma forma, Deus, falando com Judá, ele queria que Deus queria que Judá também tomasse uma posição logo, logo. Nós vimos que o povo saiu do Egito com esperança de 40 dias de entrar na terra prometida. Mas o povo ficaram 40 anos e não chegaram à forma de vaso. Pereceram no meio do caminho e não tomaram posse da promessa que já estavam feitas para eles, simplesmente porque eles não se apressaram. Pois, irmão, nós hoje buscamos o céu. Para nós, tudo que acontece no nosso dia a dia, nós cremos que Deus está no controle de tudo. Nós cremos que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. A Bíblia chega a nos despertar e nos animar, deixando uma mensagem para nós, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que a meus olhos pareça ruim, ainda que aos meus olhos parece que deu tudo errado, ainda que aos meus olhos não era para ser assim, mas Deus, Ele é o único que conhece as minhas e as suas necessidades. Deus, Ele é o único que conhece aonde é que está as nossas falhas, aonde está o nosso defeito, aonde é que está as nossas fraquezas e as nossas limitações. Aleluia. E muitas das vezes eu quero dar um passo maior que as minhas pernas. E muitas das vezes esse passo é para pular no abismo. Com as minhas pernas pequenas, eu vou cair nele. E antes que eu pule, Deus, Ele me impeça de pular. Mas muitas das vezes eu vou questionar. Eu vou achar que eu deveria ter conseguido, deveria ter passado. Eu vou arrumar um culpado para que eu fique mais tranquilo. Alguém tem que ser culpado por eu não ter conseguido pular, porque eu queria passar daqui para lá. E existe um momento, irmão, que quando nós paramos, nós olhamos à nossa volta
Como eu falei no início, quanto deixou Cristo? Quanto abandonou a igreja? Quanto deixou a fé? Achando que Deus era culpado pelo seu fracasso, pelas suas falhas, pelos seus erros. Muitas das vezes vai encontrar aquele momento que nós vamos estar desanimados. Muitas das vezes vamos estar fracos. Vai existir aquele momento que você vai querer ficar em silêncio, no particular, só você e Deus. Vai ter aquele momento que você vai ter um dia que você não vai querer nem levantar da cama. Esse é o nosso momento. Só que quando isso acontece, nós nos apoiamos em Jesus Cristo. Nos apoiamos em Deus. Porque a tua palavra vai dizer que o seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Porque quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque é quando eu arrumo tempo para ir buscar em Deus. Sabe por quê? Porque cada um de nós sabemos aonde é que dói. É verdade. Né? Sabemos aonde é que dói e não queremos ser tocados aonde está a dor. Imagina que você na sua caminhada, na sua correria, você torce o teu tornozelo. E aí eu vou correndo tentar te ajudar e você faz o quê? Segura minha mão. Não deixa aí não, vai doer. Não é assim que acontece? Porque nunca queremos ser tocados aonde está doendo. É verdade, aleluia. Ninguém quer ser tocado onde dói. Mas você precisa ir para o médico. E automaticamente você vai procurar um ortopedista. E lá ele vai ter que puxar para botar no lugar. E aí não tem jeito. Sabe? Vai ter um momento que vai apertar. Vai ter um momento que vai puxar. Mas vai botar no lugar. Sabe? E enquanto puxa, nós vamos chorar. Enquanto aperta, está arriscado até gritar. Mas quando ele for para o lugar, você vai parar e falar assim, valeu a pena essa dor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E aí se constata, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Assim foi o olheiro. O vaso automaticamente quebrou nas mãos do olheiro. Mas estava na mão do olheiro. Aleluia. Sabe? Se ele quebrou na mão do olheiro, ele sabia o que fazer para remodelar, para dar forma, para ter formosura, não só aparência, mas para ter vida. Ainda que esteja cansado, sabe? Aquele vaso, ele estava quebrado, mas estava na roda. Ele estava deformado, mas estava na roda. Ele estava feio, aparentemente, né? Estava sem forma, mas estava na roda. E o olheiro estava ali. Da mesma forma, somos nós. Você pode estar cansado, mas você está no caminho. Você pode estar triste, mas você está no caminho. Você pode estar desanimado, mas você está no caminho. Aleluia. E a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Tá? Então, não faça como fez Judá, não. Apressa-te em tomar uma posição. Apressa-se em tomar uma decisão. Porque você ainda está no caminho. E você está vivo. Então, há esperança para as tuas lutas. Aleluia. Há esperança para os seus problemas. Há esperança para as suas dificuldades. E há salvação para a sua alma, acima de tudo. Porque o dono da obra, louvado seja o nome santo do Senhor, o olheiro, o ortopedista, ele está aqui nessa noite para dar jeito em nossas vidas. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando, nos dando da sua graça.
e outras oportunidades, porque enquanto a vida, a esperança. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor.